Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, por favor. E vamos ler desde o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o estado avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos a Atos capítulo 7, verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. E agora um último texto em Gênesis, capítulo 12. Os versos 6 e 7. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao oriente e Ai ao ocidente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te agradecemos tanto por estarmos aqui reunidos nessa manhã. Te bendizemos por podermos experimentar estes teus movimentos de amor em direção a nós. O Senhor tem vindo ao nosso encontro com tua palavra. Que privilégio para nós, Senhor, podermos em dias tão difíceis, mais uma vez, ouvirmos a tua voz reveladora, tua voz edificadora. Nós queremos realmente abrir nossos corações ao teu falar. Ajuda-nos em mais essa porção de tempo aos teus pés. Revela-te a nós, fala aos nossos corações, faz saltar aos olhos do nosso coração esses princípios da tua palavra, capazes de transformar nossas vidas. Obrigado por esse teu zelo e teu amor cuidadoso para com tua igreja. Realmente, Senhor, nós temos sido constrangidos pelo teu amor. Nós desejamos responder com tudo que somos, com tudo que temos, a esses movimentos que o Senhor tem feito em nossa direção. Nos ajuda, Senhor, a recolher nos nossos corações a tua palavra. Mas não apenas isso, nós desejamos responder com nossas vidas à tua palavra. Então, assim confiados
em que o Senhor há de conduzir este tempo, nós apresentamos ao Senhor a Tua palavra e as nossas vidas. Senhor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos então de carga da parte do Senhor para esse tempo, seguirmos focados nesse mesmo assunto dessa peregrinação, essa jornada de Abraão com Deus, e de como o Senhor tomou a vida de Abraão e traçou para nós tantos princípios preciosos de seus tratos conosco, nos mostrando a finalidade de uma vida que avança em amizade com Deus. Isso por um lado. Mas também por outro lado, esses princípios eles têm um impacto corporativo em nós como povo de Deus, também cheios de significado. Então, que o Senhor siga nos falando pessoalmente ao coração, mas também corporativamente em princípios tão fundamentais da vida da fé. Meu encargo é que nós compartilhamos algo que na vida de Abraão é muito notável, já que se nós olharmos para essa caminhada de Abraão, desde Ur até Moriá, ela é marcada por um estilo de vida, digamos assim. Ela é marcada pelo altar, já que Abraão edifica 4 altares, ele tem um processo na sua vida marcado pelo altar. Ele realmente, nessa jornada de fé, compreendeu o que significa o altar. E mais do que isso, não somente o altar, mas Abraão também trouxe consigo uma outra marca, já que ele saiu de Ur. Nós sabemos que Ur era uma cidade importante. Se você estuda e observa o relato histórico, Ur era uma metrópole, muitas pessoas juntas no mesmo lugar, um lugar avançado, considerável. Tem a arqueologia descobre muitas coisas relacionadas a esse lugar, e Abraão estava lá, inserido nessa cidade. Então ele recebeu um convite, na verdade, mais do que isso, um chamamento, uma convocação, para deixar esse lugar tão confortável aos olhos naturais. A história diz que já haviam edificações, por exemplo, de 2 pavimentos em Ur. Impressionante para a época. Já havia lá, foi descoberto, algo sobre as primeiras e iniciais cirurgias de crânio em Ur, e Abraão estava lá. E então o Senhor fez uma convocação para que ele deixasse esse lugar confortável para armar suas tendas no deserto. E então Abraão traz essa marca de uma peregrinação, então, tão evidente através da tenda. Nós sabemos que tanto o altar quanto a tenda são riquíssimos na tipologia bíblica, tanto o altar quanto a tenda. Então, nosso encargo nesses 2 tempos, hoje pela manhã e amanhã pela manhã, abordarmos esses 2 aspectos da vida de Abraão. Hoje o altar, então vamos buscar e pedir a ajuda do Senhor para compartilharmos panoramicamente algumas notas sobre esses 4 altares, o que eles significaram, quais os princípios que nós temos aí, e também que o Senhor nos ajude a compartilharmos algo sobre o significado da vida de peregrinação, da vida de tenda, e de como isso tem realmente impactos muito práticos, aplicações muito preciosas para nós nesses dias que temos vivido. Quando nós olhamos para o altar e a tenda, irmão, talvez seja importante para nós iniciarmos, nós reconhecermos que eles apontam para 2 aspectos muito maravilhosos daquilo que a cruz é.
O altar e a tenda vão apontar para dois aspectos, são base para dois aspectos fundamentais ligados à cruz, à obra da cruz. Então o altar é o que abre para nós a realidade do adorador. O altar nos introduz, e pela obra da cruz nós temos a base do nosso chamamento, não somente para sermos para Deus seus servos, mas mais do que isso está envolvido, mas nosso chamamento para sermos os seus adoradores, esses que o Senhor procura, esses que sabem o que significa a vida de consagração, não uma vida de adquirir conceitos mentais, muito mais do que isso, uma vida de consagração em tudo que isso significa, uma vida de devoção a Deus em tudo que isso significa. Onde está a base para isso? Será que um dia na sua vida e na minha, nós resolvemos que seríamos os adoradores de Deus? Não. Deus nos chamou na pessoa do seu Filho amado, abrindo caminho para que eu e você, nós pudéssemos ser aqueles que o adoram. Irmãos, nós estávamos alienados e perdidos, não havia nenhuma possibilidade de olhar para Deus e o adorar, mas Ele em Cristo nos chamou. Então nós temos um altar, o grande altar de Deus em Cristo, e Ele tem como base para nós, Ele abre para nós a grandiosidade do fato que hoje eu e você temos tanta ousadia para dizer que nós somos cidadãos dos céus. Que maravilhoso, irmão! É somente pela cruz e pela obra da cruz que hoje, eu e você, nós fomos tornados adoradores de Deus. Graças ao Senhor. Porque isso é o que o altar, num primeiro plano, representa. Mas não só isso. Há um outro aspecto. Nós sabemos que a cruz, ela nos une a Deus, gerou na obra e na pessoa de Cristo, a afinidade entre você e Deus. E isso é maravilhoso, e é revelado no altar. Mas não só isso, a cruz também traça e finca um marco, não somente de sua união com Deus, de minha união com Deus, daquilo que a igreja é para Deus, seu povo particular, escolhido, seu próprio povo. Mas não só isso, também a cruz finca um marco de separação entre nós e esse mundo. E isso é então tipificado de uma maneira tão linda através da tenda, da nossa vida de peregrinação, da nossa vida de testemunho. É porque nós fomos introduzidos para além do véu. Pense nisso, irmão. Vamos tomar duas frases aqui lindas do autor de Hebreus. É porque pela cruz nós fomos introduzidos em uma realidade espiritual da além do véu. É que nós também, como consequência, ou como um outro lado dessa mesma moeda, nós também somos encorajados a sair a Ele fora do arraial. E esses são dois aspectos de uma mesma vida. Nós somos aqueles que ouvem a voz de Deus e o adoram além do véu. Mas mais do que isso, e como consequência disso, nós também somos aqueles que saímos a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. E isso fala de nossa caminhada de peregrinação. O impacto de nossa vida que testemunha o escândalo da cruz. Não somente nós conhecemos o caminho da cruz, não somente nós somos hábeis em citar os exemplos bíblicos da cruz. Nós olhamos, e isso é tão maravilhoso, irmãos, mas quero te dizer que isso não basta. Nós somos hábeis em falar da mensagem da cruz. Nós gostamos, inclusive, de cantar a respeito da mensagem da cruz. Nós sabemos, por exemplo, que a cruz tem tantos ricos exemplos na tipologia. Nós nos lembramos de cada um desses exemplos com muita propriedade.
Mas, irmão, há uma diferença entre aqueles que apenas conhecem o caminho da cruz e aqueles que andam no caminho da cruz. Então, a vida de Abraão é, para nós, um grande encorajamento de alguém que aprendeu a andar no caminho da cruz. Alguém que aprendeu pela vida de altar e tenda a seguir o Senhor. Que aprendeu por esta jornada de amizade a ser um adorador e ao mesmo tempo um peregrino. Alguém que aprendeu através dessa jornada que ele foi tornado um amigo de Deus, mas também, não só isso, que ele foi tornado um separado do mundo. Por causa da amizade com Deus, Abraão compreendeu que não poderia ser amigo do mundo. Que maravilhoso, irmão! E como Deus traçou para Abraão a sua caminhada para que fosse assim. Deus o conduziu por altar e tenda, desde Ur até Moriá. Então nós temos essa maravilhosa jornada. O altar e a tenda foram para Abraão o que o ligaram a Deus em uma relação íntima de amizade, e é por isso que nós somos desafiados hoje a termos um altar pessoal bem firmado sobre as suas bases, compreendermos o que significa uma vida de devoção, consagração a Deus, de adoração. Nós entendermos aquilo que Maria entendeu e que o Senhor então destacou como uma finalidade do Evangelho. Você se lembra, irmão? Quando Maria, isso está relatado em Marcos 14, em João 12, quando Maria, ela toma aquele frasco de alabastro, o Senhor estava aos pés da cruz, então Maria toma aquele frasco de alabastro, o que havia de mais precioso naquela sala, segundo ela pôde perceber. E ela toma uma atitude por percepção que nenhum dos discípulos tinha tido. Nenhum dos discípulos havia percebido o que ela percebeu. Ela percebeu a angústia do coração do Senhor. E então Maria toma aquele frasco e ela derrama e adora ao Senhor. E então, quando ela é, de alguma forma, repreendida pelos discípulos, o Senhor diz: não, deixai-a, ela fez boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim não. E então Marcos vai registrar, Marcos 14, ele vai registrar algo. O Senhor diz assim: em todo lugar onde for pregado o Evangelho, seja contado o que ela fez, para memória sua. Não é impressionante isso, irmão? Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: sempre que o Evangelho, que diz respeito à minha pessoa e à minha obra, sempre que o Evangelho for pregado, que isso que ela fez demonstre, testemunhe qual a finalidade do Evangelho. E a finalidade do Evangelho não é Deus atrair seguidores apenas. A finalidade não é que Deus tenha seus servos apenas. A finalidade é que Deus tenha seus adoradores. E então o Evangelho pregado será contado que a finalidade mais excelente é adorar Jesus na sua beleza e na sua dignidade. E então foi isso que Maria fez. E é essa lição que o Senhor está ensinando a Abraão, que saiu de Ur, sem perspectiva nenhuma, mas que aprendeu a olhar, levantar seus olhos, olhar para Deus e adorar a Deus, na sua beleza, na sua grandeza. Nós sabemos que essa obra tremenda da cruz tem muitas implicações, irmão. E também sabemos que todas as vezes que você ler no Velho Testamento a respeito do altar, ele sempre aponta para a cruz. Sempre. Todas as vezes que você tomar algum texto a respeito do altar, sempre estará apontando para a cruz. Nós sabemos que a riqueza da tipologia é impressionante, irmão. O altar ocupava um lugar de destaque no Velho Testamento. Na visão de Ezequiel, por exemplo, ele vê um altar
no centro do templo, da região do templo, daquela área do templo. Ele vê um altar no lugar central. E é claro que o Espírito Santo deseja trazer à nossa memória que aquilo em Cristo e a sua cruz devem ser centrais na nossa vida pessoal e corporativa. E que se a cruz tiver lugar de ação em nós, nos ensinando a respeito das lições do adorador, mas também das lições do peregrino, Deus terá como ordenar tudo que envolve nossa vida. Irmão, o altar governa tudo. Nós sabemos que na visão de Ezequiel, o altar governava tudo. Todo o serviço da casa de Deus é governado pelo altar. Tudo precisa passar pelo altar. Se nas nossas vidas algo não tem passado pelo altar, esse algo, mesmo que seja uma bênção de Deus, irá nos corromper. O altar ou a cruz agindo em nós pelo Espírito, o Espírito tomando aquilo que a palavra de Deus é, os arranjos de Deus, aplicando na sua vida e na minha, tem uma finalidade. Isso é o que a Bíblia chama de caminho da cruz. Qual é a finalidade? A finalidade é que nós aprendamos os segredos da amizade com Deus, os segredos da adoração a Deus. É para isso que nós fomos chamados, irmão. Nosso chamamento é para sermos adoradores. E esse chamamento Deus realizou quando apareceu a Abraão. Você viu nos textos que nós lemos. Deus apareceu para Abraão naquele lugar terrível de trevas. E então ele faz um chamado a Abraão. E ele faz uma convocação a Abraão. E são, como nosso irmão nos lembrou, dois verbos muito marcantes. Ele diz para Abraão: sai e vem. Eu gostaria de tomar dois textos aqui do Velho Testamento para enfatizar isso. Por quê, irmão? Porque nosso chamamento, essa ação de Deus nos encontrando e despertando nossos corações, será marcada por esta, vamos chamar de essa palavra que vai percorrer a vida toda de Abraão. Se nós queremos uma palavra para identificar o que Deus fez com Abraão, essa palavra é separação, irmão. A vida de Abraão foi marcada por muitas separações. Ele precisou se separar daquela cidade, Ur dos Caldeus. Ele precisou se separar da casa do seu pai. Depois ele se separou de Ló. Depois ele precisou se separar de Ismael. Ele precisou, por fim, até se separar de Isaac no seu coração. Então, separação é uma palavra que vai marcar a vida de Abraão. Então, essas duas palavrinhas aí, sai, esses dois verbos, sai e vem, são realmente que o Espírito Santo use sua palavra para ecoar nos nossos corações a grandeza e a amplitude do nosso chamamento. Nosso chamamento é sai, deixa muitas coisas, mas não deixa sem saber para onde vai. Deixa e vem. Agora, vamos tomar dois textos aqui para reforçar isso. Então, primeiro, relacionado então a esse sai, vamos ao Salmo 45, irmão. Olha que verso maravilhoso que nós temos aí. O Salmo 45, deixa-me fazer uma nota para você antes. É o Salmo dos filhos de Coré. E os filhos de Coré, na tipologia, são os filhos da cruz. Maravilhoso, porque esses filhos de Coré, baseado então naquilo que estavam vendo de Deus, o coração transborda em adoração. Então você vai ver no verso 2 ele dizendo: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e as belezas do Senhor vão sendo descritas. Então no verso 10, lembra que nossa ênfase aqui é o sai. Aquele sai de Abraão. Então no verso 10, olha o que diz aí: ouve, e veja como isso é um chamamento coletivo. Ouve, filha, vê e dá atenção. Esquece
o teu povo e a casa do teu pai. Irmão, essas palavras não nos lembram o que foi também a experiência de Ruth, por exemplo? Filha, ouve e dá atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Na nossa jornada de altar e tenda, essa será uma experiência frequente em amadurecimento. Nós sempre vamos aprender mais e mais a respeito daquilo que nós devemos deixar. Sempre. Nós sempre compreenderemos mais daquilo que pode estar se interpondo entre nós e o nosso Senhor. Sempre nós seremos desafiados a deixar, deixar e deixar. Mas esse é apenas um lado, e parece que esse lado está tão ligado à subtração, né? Nós somos tão mercantilistas que esse deixar é uma coisa que não soa muito bem. Parece que nós temos que perder muitas coisas. Mas então o Senhor segue e esse chamamento é duplo. Não apenas para deixar, mas é para deixar e vir. Ou vem, sai e vem. Então esse vem, em Cantares capítulo 2, há um versículo que nos ajuda tanto sobre esse vem. Esse segundo passo sai de algo, mas vem para algo. Então capítulo 2, verso 10, olha que maravilhoso, irmão, Cantares 2:10. Olha que verso maravilhoso para resumir o vem. Veja só: o meu amado fala e me diz. Cantares 2:10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Que chamamento é o nosso? Esquece do teu povo e da casa de teu pai. Por um lado, deixar. Nós seremos desafiados a deixar. Irmão, muitas vezes há uma ênfase no que nós perdemos. E será que seria adequado nós usarmos essa palavra? Será que o que nós perdemos é de algum valor? Será que o que o Senhor tem nos convidado a deixar tem mais valor do que aquilo que Ele tem disposto para nós possuirmos, que Ele tem nos dado? Então, essas duas palavras nos ajudam a compreender um pouco da grandeza do nosso chamamento e do que aconteceu com Abraão. E por que isso é significativo? Porque baseado nisso, nesse chamamento de Deus para Abraão, e o chamamento era: sai dessa terra, da sua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, se nós queremos 2 pontos, era: saia de Ur e venha para Siquém. Siquém é uma referência aí para nós, que está exatamente no centro geográfico da terra de Canaã, Siquém. Então o chamamento era: sai de Ur e vem para Siquém. Mas o que aconteceu? Vamos nos lembrar. Abraão saiu. E então Terá e Abraão, aquela família toda, saiu de Ur, mas eles pararam em Harã. Eles pararam em Harã, irmão. Não é interessante isso? Porque Harã, digamos, é um meio de caminho entre Ur e Siquém. Harã é um meio de caminho. E isso já fala tanto aos nossos corações, porque o Senhor também fez um chamamento a você e a mim, e Ele também diz para você: esquece a casa do teu pai, levanta, querida minha, e vem para mim. Mas será, irmãos, que nós temos estado em um meio de caminho? Será que na nossa resposta ao Senhor, nós temos estado em Harã, ainda envolvidos com muitas coisas que têm impedido uma obediência total? Porque o que nós estamos vendo aí é uma meia obediência, é sair de Ur e parar em Harã. E em Harã, então, aquelas relações naturais, afetivas de Abraão impediram uma obediência total.
E ele não pôde, naquele momento, ir até Siquém. Qual é a consequência? A consequência é que não houve um novo falar de Deus. Agora, o que é maravilhoso é que Deus esperou Abraão. Nosso Deus é tão maravilhoso, irmão, tão longânimo. Será que o Senhor não poderia ter chamado outro? Pense um pouco a respeito disso. Será que Abraão, por ter essa meia obediência, que é desobediência, ele saiu de Ur e não foi até a terra que o Senhor o havia mostrado, mas ele parou em Harã? Será que essa meia obediência, o Senhor não poderia ter chamado um outro servo? Mas o Senhor não descarta os seus servos, embora as consequências, elas tenham sido claras sobre a vida de Abraão. Dias que não foram contados diante do Senhor, dias perdidos na lição do altar, uma meia resposta ao chamamento que receberam. E irmão, como isso tem sido comum nos nossos dias, nós temos recebido da parte do Senhor luz e revelação. O Senhor tem nos desafiado a um chamamento celestial e a respondermos a esse chamamento, não apenas adquirindo visão a respeito disso, porque nós corremos o risco de tornar essa visão em algum tipo de religião. Então agora nós temos a visão celestial, e isso se torna então um compêndio de argumentos e conhecimentos que nós temos, mas que não se refletem em uma resposta plena, em uma resposta total, que envolva vidas transformadas, que envolva frutos para Deus. Você vê isso, irmão? Nós apenas conhecermos a respeito da cruz, mas não tomarmos o caminho da cruz. E então, qual será a diferença? Qual é o fio de prumo aí entre a vida daqueles que têm respondido a esse caminho do altar e da tenda e os que não têm respondido? A diferença é fruto, irmão. A diferença são os frutos para Deus. Que frutos são esses? Frutos de caráter, frutos nas nossas vidas, assembleias, famílias, frutos de testemunho para Deus, frutos de conformidade com a mente e o propósito de Deus, vidas que têm se desprendido porque já foram separadas desse mundo. Que o Senhor nos encoraje a responder plenamente, porque o que nós estamos vendo aí é Abraão perdendo tempo, mas o Senhor graciosamente espera por Abraão. Ele espera. Então, quando acontece a morte do seu pai, então Abraão novamente segue até Siquém. E então, já que nosso encargo é destacar esses altares, vamos pedir ao Senhor que nos ajude e olhar para isso de forma mais panorâmica. Veja que Abraão, no versículo 6 do capítulo 12, ele chega a Siquém. E nós vamos chamar então esse primeiro altar de o altar aí da região de Siquém, Betel. Já nos foi dito, mas precisamos nos lembrar que Siquém significa ombros de Deus. Isso é o que nós temos em Siquém. E é óbvio, o Espírito Santo não toma coisas aleatórias na palavra. Ele tem lições a ensinar. Primeiro, as lições estavam sendo ensinadas para Abraão. Haviam lições relacionadas ao primeiro altar. E que lições eram essas que envolviam esse deixar. Abraão deixou uma série de coisas para encontrar o que, irmão? O que essencialmente Deus queria que Abraão encontrasse? Em primeiro lugar, seus ombros. Seus ombros. Falando de outra maneira, deixe-me explicar de uma outra maneira. No centro da vontade de Deus, nós encontramos o suporte de Deus. E essa é a lição mais essencial do primeiro altar da vida de Abraão. Ele não poderia caminhar progressivamente sem aprender isso. Ele precisava compreender que no centro,
se posicionando no centro da vontade de Deus, ele encontraria o suporte de Deus, os ombros de Deus. Sabe, irmão, nós muitas vezes caminhamos e nos acomodamos com um lugar periférico no que concerne a vontade de Deus. E o Senhor tem nos chamado para ocupar o centro da sua vontade. Isso é tão nítido aí. Abraão não encontrou os ombros de Deus em Harã. Em Harã, ele não encontrou aquilo que encontrou em Siquém. E ele pôde então levantar um altar. Havia um marco para Abraão. E nesse altar, Abraão aprendeu uma lição tão fundamental. Os ombros de Deus, a provisão, o suporte de Deus, o fortalecimento de Deus estão no centro da sua vontade. Que o Senhor nos ajude para nós sermos um povo que discerne sua vontade. A vontade de Deus não é algo misterioso, escondido, que nós temos que decifrar enigmas para compreender. Mas a vontade de Deus, ela é discernida espiritualmente. Nós não podemos discernir a vontade de Deus com o nosso bom senso. Nós não podemos discernir a vontade de Deus com o nosso bom senso para a assembleia. Então nós assentamos, cada um dá a sua opinião a respeito do que nós achamos ser a vontade de Deus, e a maioria vence. Então nós elegemos aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus. É assim? Definitivamente não. O Senhor tem nos chamado para que, em conformidade com Ele, debaixo do seu governo e autoridade, por seu Espírito, nós sejamos levados a um coração aos seus pés. E então sua vontade seja discernida nos nossos corações. Então Abraão obteve no centro da vontade de Deus os ombros de Deus. Aqui nós precisamos de alguns textos que vão nos ajudar um pouco a respeito dessa lição. E por que ela é uma lição tão significativa, irmão? Porque lembre-se, nós estamos em uma peregrinação. Nessa peregrinação, você deixou muitas coisas. O Senhor um dia te chamou. Assim como Abraão, ele deixou o conforto de Ur, ele deixou a profissão da sua família, ele deixou uma série de coisas. Ele deixou o ambiente lá da sua família, mas ele foi chamado para algo superior, para algo maior. E então Abraão deixa todas essas coisas e ele encontra os ombros de Deus. Irmão, esse é o seu e o meu chamamento. Nós somos chamados para encontrar nesse primeiro altar. É o altar onde onde algo precisa ser sacrificado. Esse altar é o altar onde nossas impressões, digamos assim, naturais, nossas percepções naturais, nosso bom senso, seja lá o que for, ele é consumido no altar e nós ficamos com os ombros de Deus, com o suporte de Deus, com a direção e o guiar de Deus. Lembre-se, ele está no início da caminhada. E a caminhada com Deus, ela não diz respeito a Deus determinar um ponto para onde você vai, porque isso é o que menos importa. O que importa é se nós caminhamos com Ele ou sem Ele. Porque é a presença de Deus que vai determinar a riqueza do ambiente onde nós estivermos, seja ele onde for. É por isso que Abraão, ele pôde tomar decisões acertadas, porque todo altar que era levantado, espiritualmente falando, era uma experiência de despir-se de algo e revestir-se de algo. E isso é o caminho da cruz. Todo altar, o altar é um lugar de sacrifício, amado irmão. O altar é um ambiente de algo ser consumido.
E então no altar Abraão era despido e revestido. E graças ao Senhor, porque ele avançou edificando 4 altares preciosos. Primeiro texto, abra comigo, Lucas capítulo 15. Vamos ler 3 textos rapidamente. Lucas capítulo 15, vamos ler o verso 5. Veja que texto maravilhoso sobre os ombros de Deus. Lucas 15, 5. Diz assim: essa é uma parábola contada pelo Senhor, a parábola da ovelha perdida. Então nós sabemos que o que está acontecendo aí é que uma daquelas 100 ovelhas se perdeu. Então o que nós temos aí, irmão? Qual é a beleza do que está sendo apresentado para nós? É o grande pastor que dá suporte para as suas ovelhas. Essa é a lição que o Abraão está aprendendo. E o que Abraão aprendeu em Siquém? Está resumido no verso 5 aí do capítulo 15, que diz assim: achando-a. Que maravilhoso, porque essa é a sua história e a minha história. Não foi você que me encontrou a mim, eu encontrei a você. Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Que maravilhoso, irmão. O Senhor nos toma nos seus ombros alegremente. Ele oferece seus ombros alegremente. E essa é a lição do primeiro altar de Abraão. Põe-na sobre os seus ombros, cheio de alegria. Mais um texto. Vamos tomar uma figura da tipologia, Êxodo 28. Êxodo 28, vamos ler o verso 12. Vamos ler os versos de 9 a 12. Êxodo 28. O que nós temos aí? A escolha dos sacerdotes. Então nós temos aí Arão e os seus filhos. E veja o que diz: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, 6 na outra pedra, por ordem do seu nascimento. Que identificação, irmão. Que identificação precisa. Que maravilhosa salvação. Então ele segue e diz, verso 11: conforme obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras. E agora veja o verso 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros para memória diante do Senhor. Irmão, não tem como nós lermos esse versículo e não nos lembrarmos de Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, verso 25. Abra sua Bíblia e veja que maravilhoso verso combinado com o que você acabou de ler em Êxodo. Hebreus 7, 25. Diz assim: por isso também Ele, o Senhor, por isso também pode salvar totalmente. Esses são seus ombros. Esse é o suporte do Senhor para você e para mim, para a nossa peregrinação, para a nossa vida de adorador e peregrinador. Esse é o chamado. Ele pode salvar totalmente. Ele usará todos os arranjos. Ele tomará sua palavra, seu espírito, para que haja na nossa experiência aquilo que já é um fato na obra realizada no Calvário. Salvar totalmente os que por Ele, nos seus ombros, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Essas pedras farão memória de cada uma das tribos diante do Senhor. Que maravilhoso, irmão. Onde está o nosso Senhor agora? Ele está à destra da majestade nas alturas. O que Ele leva sobre os seus ombros em memória diante de Deus? Cada um de nós com seus nomes registrados. E Ele vive para interceder. Que maravilhoso, irmão. Você acha que esse é um pequeno suporte?
Ou você tem visto pela graça de Deus que esse altar abre para nós a grandeza do provedor que nosso Deus é? Que suporte! É o suporte do sumo sacerdote, levando nos seus ombros a cada um de nós e vivendo para interceder. Que maravilhoso! Um último texto, agora Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Veja que maravilhoso verso sobre os ombros de Deus, sobre esse primeiro altar. É um texto conhecido, diz assim, Isaías 9, verso 6. Olha, Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora, qual é a nota que é destacada aí primeiro? Antes de falar a respeito dele, diz assim, o governo está sobre os seus ombros. Irmão, será que há segurança maior para a igreja? Será que nós deveríamos ser um povo temeroso? Será que nós deveríamos ser um povo ansioso? Será que há lugar para medo e ansiedade nos nossos corações? O governo está sobre os seus ombros. Nós estamos nos seus ombros. Essa caminhada, essa jornada não é uma jornada que você fará sozinho. Você se lembra como Davi compreendeu isso no Salmo 23? Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Que maravilhoso suporte nós temos no nosso Senhor. Essa talvez seja uma das lições mais fundamentais que Abraão pôde aprender. Aqui ele então experimenta esses ombros de Deus. Mas vamos dar um passo mais, esse é o primeiro altar de Abraão. O segundo altar, não desmarque Gênesis capítulo 12, o segundo altar seguindo está registrado no verso 8. Ele edificou um altar ali ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao oriente e Ai ao ocidente. Então, Abraão edifica mais um altar, uma vida progressiva de altar e tenda, irmão. E nesse segundo altar, se no primeiro altar nós temos a ênfase de que Abraão deixou toda aquela provisão natural apresentada em Ur, e ele então encontrou o suporte dos ombros de Deus. Então, será que nós não temos motivos para adorá-lo? Será que você tem aprendido a adorar o Senhor e a se consagrar a Ele, porque Ele tem oferecido a você e a mim seus ombros? Será que nós já o adoramos e temos adorado devidamente por esses ombros sobre os quais está todo o governo, toda a autoridade daquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz? Será que nós temos ido a essa recâmara da adoração? Será que nós já entramos além do véu e já o contemplamos assim? Será que nós como assembleia temos adorado ao Senhor assim? Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas. Nós ficamos preocupados com tantas coisas menores e deixamos de contemplar simplesmente o fato de que nosso Senhor nos chamou para sair de uma vida de independência para uma vida de dependência simples e confiança total nos seus ombros. Será que algo pode abalar esses ombros, irmão? Será que algo pode abalar essa realidade espiritual que a igreja desfruta? Será que esse não é um tremendo motivo de adoração? Que o Senhor nos introduza nessa realidade mais elevada, relacionada a seu caráter e a sua atitude para conosco. Lembre-se,
ele esperou por Abraão, até que Abraão pudesse responder plenamente, e então experimentar seus ombros. Mas então Abraão é conduzido a um segundo altar, e esse segundo altar é o altar de Betel. É o altar da casa de Deus. Betel é a casa de Deus, é o altar que vai implicar em algumas coisas relacionadas a esse entrar. Enquanto a ênfase no primeiro altar é deixar muitas coisas, agora a ênfase para Abraão muda. Deus está dando um passo mais com ele. E a ênfase aqui é que ele deveria entrar em realidades mais profundas. E, irmão, duas coisas precisam ser destacadas aqui. É que nós temos nesse ambiente do capítulo 12, dos primeiros altares, algo que já foi mencionado para nós aqui por nosso irmão. Aqui nós encontramos os cananeus e a fome. Dois grandes desafios pelos quais Abraão, na sua jornada, ele haveria de passar. Os cananeus e a fome. E nós temos aí nos cananeus, então, esse aspecto da batalha. É tão interessante. Abraão já saiu um menino, como nosso irmão nos lembrou, ainda um bebezinho na sua relação com o Senhor. E logo quando ele chega na terra, ele já enfrenta os cananeus. Então essa batalha, fala de tudo que envolve essa hostilidade aos propósitos de Deus. E essa hostilidade, ela pode vir através de influências, que certamente Abraão foi desafiado a não se envolver. Possivelmente os cananeus viviam de uma certa maneira, era a terra deles, e Abraão foi desafiado a essas influências, a batalhar na sua vida de altar e tenda, porque sabe qual é o remédio de Deus para lidar com os cananeus? É uma vida de adorador e de peregrinação. Esse é o desafio, para que nós possamos resistir a essas influências hostis ao propósito de Deus. Nós estamos em uma circunstância de batalha, irmão. Será que nós não temos percebido inimigos hostis àquilo que Deus deseja? Será que nós não temos sido desafiados a desconsiderar essa questão de vida consagrada e de vida de peregrino? Imagina, eu vou afincar as raízes aqui cada vez mais fundas, e aqui eu quero fazer célebre o meu nome. Será que tem sido assim em nossa vida? A influência desse mundo irá nos tentar a viver dessa maneira. Então Abraão encontra os cananeus lá em Canaã. Mas não só isso, ele também vai encontrar fome. E que essa fome, irmão, fala de muitas coisas, muitos aspectos, como já nos foram destacados. Eu gostaria de chamar a sua atenção que essa fome, ela tem a ver, ela está relacionada com toda a ordem de necessidades, desde as mais básicas. Então, onde nós temos buscado suprir essa fome que nós temos tido? Será que nós temos encontrado a suficiência de Deus na casa de Deus? Porque esse é o altar de Betel. Será que nesse altar tem sido consumido nas nossas vidas, tem sido tratado pela cruz? A palavra de Deus tem entrado nos nossos corações e nos ajudado a compreender que a provisão, o nome, os olhos de Deus estão sobre a sua casa? Será que nós temos compreendido isso, irmão? Será que, segundo a linguagem de Salomão em Provérbios, ele diz que nós precisamos ser aqueles que preservam marcos? Você se lembra? Ele diz assim: não remova os marcos antigos estabelecidos por seus pais. Irmãos, tem tantos modismos hoje na vida do chamado povo de Deus, tantas influências, tantas coisas que têm ganho lugar e que ocupam então o lugar do governo, do falar, da primazia de Cristo, sua pessoa, sua obra. Tantas coisas para nos distrair,
para que na casa de Deus nós tenhamos alguns afazeres que sejam distintos, separados dele mesmo. Porque será que nós precisamos de algo a mais do que o Senhor na sua casa? A pergunta é: o Senhor é suficiente? Somente Ele e nada mais? Será que nós podemos adicionar algo? É isso que Abraão está aprendendo aqui. Será que eu posso caminhar com Deus, mas aproveitar o melhor dos cananeus por aqui? Será que eu posso observar a maneira deles e tirar alguma lição? Será que eu posso tomar a atitude de ir para o Egito e dar uns passos para lá, aquém do centro da vontade de Deus, para suprir minha fome por causa dos meus interesses e da preservação que eu preciso zelar? Então o que acontece? Abraão vai para o Egito. E aí nós já sabemos, irmãos. Eu queria fazer um destaque que não foi feito. No Egito, o que nós temos é um servo de Deus sendo repreendido por um ímpio em questões morais. Você já pensou nisso? Nós temos um servo do Senhor, aquele que deveria estar testemunhando, mas ele tomou um descaminho e foi repreendido por ímpios, pelo rei do Egito, em questões morais. Você está mentindo para mim, foi o que Abraão ouviu. Você vê como as consequências de tomar esse descaminho foram fatais para a vida de Abraão, resultando em perda de tempo, como nosso irmão já destacou. Abraão perdeu tempo. Vamos seguir para mais um altar, já que nós temos 15 minutos para mencionar 2 altares ainda. Então, em Gênesis capítulo 13, verso 18, nós temos o 3º altar da vida de Abraão. E esse é o altar de Hebrom. Que maravilhoso, irmão, porque nesse altar algumas lições preciosas nessa peregrinação estão sendo ensinadas. Lembre-se que nessa primeira sessão, nosso enfoque é destacar as lições aprendidas na vida de altar de Abraão. Então, nosso enfoque para a segunda sessão será nós observarmos as lições da vida de tenda. Mas aqui, então, nós temos o altar da comunhão, Hebrom, o altar da comunhão. Aquele Abraão que havia trilhado um caminho para o Egito, ele retorna. Isso tem que ser destacado. O texto, a referência no Novo Testamento que nós temos e que nos foi citada, é que quando Abraão retornou ao lugar onde primeiro havia levantado o altar, voltou do Egito, não queimou etapas, é aquela de Apocalipse 2. Lembra-te de onde caíste. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma outra referência que também pode nos ajudar aqui. Você se lembra que Pedro, quando foi restaurado pelo Senhor, e aqui quero destacar para você o que o Senhor faz, mesmo nos nossos descaminhos. Abraão não deixou de ter consequências, mas Deus usa de graça, mesmo nos nossos descaminhos. E existem lições tão maravilhosas. Então a referência que gostaria de citar para você é Pedro. Você se lembra que em João capítulo 21, Pedro está sendo restaurado. Exatamente o que está acontecendo aqui com Abraão. E o Senhor prepara aquela fogueira para Pedro. Pedro havia já sido restaurado pessoalmente. Nós sabemos que o Senhor, numa daquelas aparições, durante 40 dias, 10 aparições, o Senhor aparece para Simão Pedro. Ele já havia sido restaurado pessoalmente, do seu descaminho da negação. Ele havia negado o Senhor. Mas agora o Senhor está restaurando Pedro em um nível mais amplo. Ele está sendo restaurado coletivamente, ali junto com os discípulos. E o Senhor, nesse processo de restauração, Ele então fala ao coração de Pedro.
Ele penetra, e isso o Espírito Santo faz com você e comigo. Ele penetra fundo com sua palavra lá no coração de Pedro. 3 perguntas: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Fundo no coração, porque Pedro precisava compreender que o altar precisa ir mais fundo, a consagração precisa ser mais profunda, não apenas uma consagração superficial, mas fundo nos nossos corações. Então Pedro, restaurado pelo Senhor, o que nós temos em Atos, irmão? Aquele Pedro que havia negado o Senhor, em Atos 2 ele toma a palavra. Então ele fala tão ousadamente, e ele pôde olhar para aqueles varões israelitas e dizer assim: varões israelitas, e então descrever a glória pessoal do Senhor Jesus, a glória do seu Senhor, e dizer assim: este Jesus, vós o negastes. Irmão, você está vendo o que está acontecendo aqui? Pedro, o negador, restaurado pelo Senhor, ele pôde ser um instrumento para então falar àqueles varões israelitas. Qual é a consequência disso? Qual é o impacto disso? É que com a consolação que Pedro foi consolado, ele pôde consolar os seus irmãos. E então 3.000 almas se renderam ao Senhor. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso, restaurador é nosso Senhor. Então Abraão vai para o seu 3º altar. E aqui muitas lições são aprendidas. Por quê? Porque esse é o altar da comunhão. Mas para que Abraão pudesse ter comunhão íntima, mais profunda com Deus, ele precisava se separar de Ló. Então esse é o altar da separação de Ló. Abraão vai se separar de Ló aqui, a cruz tratando os recursos da carne, e Abraão tendo removido aquele véu que o impedia de ver plenamente o propósito de Deus. Ele ainda não havia visto a terra na qual ele estava peregrinando, e ele só pôde ver quando foi separado de Ló. Irmão, Ló é uma figura, dentre muitas outras que nós poderíamos usar, mas Ló fala de um crente carnal, digamos assim. E Abraão fala então desse que tem avançado em uma vida espiritual com Deus. Nós podemos dizer que Ló era alguém que estava na periferia. Nós podemos dizer que Ló estava acompanhando, indo na rabeira de Abraão. Abraão havia recebido um chamado. Ló, ele não caiu em Harã, mas ele caiu em Sodoma. Ló, ele estava ali acompanhando Abraão, certamente. Nós sabemos que Ló teve algo de uma experiência com Deus, é claro, porque senão Pedro não poderia dizer o que disse a respeito de Ló, que ele afligia sua alma justa no meio daqueles insubordinados. Mas irmão, o fato de ter uma alma afligida não gerou em Ló reação nenhuma. Você já pensou? Pelo contrário, Ló seguiu se envolvendo mais e mais com aqueles insubordinados, ao ponto de ocupar uma posição de governo na porta da cidade. Esse era Ló. E então Abraão vai se separar de Ló. E é tão interessante que o destaque, um dos destaques que é feito aí, quando vai ser descrito, então a contenda entre os pastores, é que Abraão era rico, muito rico. Está aí no capítulo 13, no início do capítulo 13, verso 2. Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Tão interessante. Mas sabe o que também nos chama a atenção? É que se você seguir, você vai ver que Ló também era rico. O que isso significa, irmão? A carne também tem seus recursos. A carne também tem suas riquezas. Qual é o chamamento para Abraão? Aqueles que
viram a Cristo, crucificaram a carne. Aqueles que têm avançado em uma vida de comunhão com Deus, são aqueles que têm aprendido a não confiar nos recursos da carne. É disso que fala esse terceiro altar. O altar da comunhão é o altar do trato dos recursos da carne. Abraão vai compreender que não havia possibilidade de andarem juntos. Isso está explicado para nós lá em Gálatas. Vai dizer Paulo para nós em Gálatas que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Por isso Abraão não podia caminhar com Ló, eles precisavam se separar. E agora, irmão, qual é a lição para nós? Será que nós temos sido tratados no que se refere aos recursos da carne? Ou será que nós temos procurado servir ao Senhor, que nós temos procurado adorar ao Senhor, que nós temos procurado criar filhos, que nós temos nos reunido ainda misturados em uma energia da carne, ainda com os nossos esforços, buscando apresentar algo a Deus, segundo aquele princípio de Caim, você se lembra? Tão diferente de Abel. O que Caim não compreendeu e que Abel compreendeu? Que a nossa relação com Deus, ela é exclusivamente baseada na pessoa de Cristo. Que nós não podemos nos achegar a Deus de nenhuma outra maneira. Não há nenhum outro caminho. Tudo que nós pudermos produzir para oferecer a Deus apartados de Cristo, será rejeitado. É energia da carne. Você compreende, irmão? Então, Abraão, ele tem no terceiro altar, esse desafio de responder a Deus, não confiando na carne. Apenas um versículo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. E veja o que Paulo vai dizer. E gostaria de deixar com você esse verso para que você medite nele. Filipenses capítulo 3. Verso conhecido dos irmãos. Veja o verso 1, ele diz assim: quanto a mim, irmãos, alegrai-vos no Senhor, e a mim não me desgosta, e é segurança para vocês que eu vos escrevo as mesmas coisas. Então Paulo está falando e falando e falando novamente. E nós, irmãos, precisamos ouvir e ouvir e ouvir a respeito desse caminho da cruz, para que nós sejamos encorajados, não somente a conhecê-lo, mas a andar por ele. Então Filipenses 3,3 é o verso que eu gostaria de que você considerasse. Porque nós é que somos a circuncisão. Então agora ele vai explicar. É lógico que ele não está falando daquela circuncisão natural. Ele está falando de uma circuncisão espiritual, que é no coração. Então ele vai dizer, essa circuncisão que é processada no altar, que é efetuada no altar, que purifica a vida e o coração para Deus. Então ele diz, nós que adoramos, porque a finalidade do altar é que Deus encontre seus adoradores. Nós que adoramos a Deus no Espírito, não de outra maneira, no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em nenhum outro lugar. Ele é o único caminho, é por meio de Jesus que nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o seu nome. E ele segue, e não confiamos na carne. Que lição que o Senhor tem então a nos ensinar aqui. Vamos seguir apenas citando algumas referências sobre o último altar. Este que é o altar de Moriá. Esse está em Gênesis 22, versículo 9, apenas para sua referência. E esse é o quarto altar, o altar de Moriá. Aqui o que nós temos, irmão? Qual a lição Abraão está aprendendo aí? Ele está aprendendo a confiar única e exclusivamente em Deus. Ele está aprendendo na maturidade que Deus é tudo
que ele possuía. Ele está compreendendo que nós nunca podemos tomar qualquer bênção de Deus e levarmos para a tenda dos nossos corações sem que antes passe pelo altar. Irmão, o que Abraão fez com Isaac foi tomar a bênção de Deus e trazer para dentro da tenda sem passar pelo altar. Isso que aconteceu com Abraão. E qual é o resultado disso? O amor exclusivo de Abraão pelo Senhor se corrompeu. Então o coração de Abraão se dividiu. Você vê? Então o que o Senhor desejava? Restaurar um coração simples e integral de Abraão para com ele. Então o que Deus faz? Como nosso irmão nos lembrou, ele se coloca entre o pai da fé e o filho da promessa. Deus se coloca entre. Então nesse altar Abraão está aprendendo o quê? Que mesmo, irmão, ele está aprendendo a confiar exclusivamente em Deus. Ele está aprendendo que a sua descendência, ela não estava baseada no fato de Isaac estar bem, vivo ou qualquer outra coisa, mas ela estava baseada exclusivamente no Deus que havia feito a promessa. Então Abraão pôde olhar para Isaac e proferir palavras tão impressionantes, né? Ele pôde, por exemplo, há uma referência no quarto altar, que ele diz então para aqueles que estavam com ele diz assim, tão linda, porque Abraão havia compreendido que sua relação com Deus era a relação do adorador. Então ele diz para aqueles seus companheiros, ficai aqui, que eu e o moço iremos nos adiantar, e havendo adorado. Você lembra como ele resume, irmão, aquela experiência de Moriá? Ele diz assim, e havendo adorado, isso está no verso 5, eu e o moço iremos, e havendo adorado, nós retornaremos. O que Abraão pôde compreender? Que aquele Deus que havia feito a promessa é o Deus capaz de em si mesmo prover para si. Pense nisso, irmão, porque essa foi a expressão, a expressão de adoração de Abraão para com Deus. Quando ele foi questionado pelo seu filho, que estava levando lenho, que relação tão maravilhosa de Isaac com o lenho. Não foi Abraão que levou o lenho, mas o lenho tem relação com Isaac, porque Isaac é uma figura do nosso Senhor Jesus. Então Isaac está levando o lenho. E ele então é perguntado, pai, eu estou vendo tudo aqui, mas eu não vejo o cordeiro. Então Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Que maravilhoso, irmão, porque essas palavras são proféticas. Elas não apenas são proféticas em relação a Abraão mesmo. Por quê? Porque Abraão estava crendo no seu coração que mesmo oferecendo o seu filho, Deus interviria de alguma maneira, ou interviria impedindo, ou interviria ressuscitando Isaac de entre os mortos. Mas ela também é profética em relação ao unigênito de Deus, porque Deus proverá para si. Então esse é um maravilhoso altar, onde Abraão compreende que Deus é tudo, tem tudo, cuida de tudo, provê tudo e nos incluiu nesse propósito. Que maravilhoso! Então essa pergunta, ela vai ecoar por muito e muito tempo. Deus proverá para si. Onde está o cordeiro? Então João, no seu capítulo 1, vai relatar que João Batista responde a essa pergunta. Você se lembra? Quando João Batista vê o Senhor Jesus, o que ele diz? Eis o cordeiro. Então a resposta para aquela indagação de Isaac, onde está o cordeiro? A resposta para esse Deus proverá, perdão, ela é encontrada lá no amado Filho de Deus que se encarnou. Então Abraão aprende aqui as lições
tão significativas, irmão, a respeito da provisão de Deus naquele objeto do seu amor, o seu Filho único que foi entregue em nosso favor. Essas são algumas das muitas lições que nós poderíamos destacar a respeito dos altares da vida de Abraão. Que o Senhor nos encoraje a seguirmos, não só estudando esses princípios, mas orando ao Senhor para que esses sejam princípios aprendidos e vividos por nós. Que nós trilhemos essa vida de altar, o altar daqueles que têm aprendido o que é consagração. Aquele convite, e aqui encerramos, tão tremendo de Paulo em Romanos 12, versos tão conhecidos. Paulo faz um apelo: rogo-vos, pois, irmãos. Irmão, você não tenha dúvida que o que está ocupando a mente de Paulo é o altar do sacrifício. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto. É isso que vocês irão apresentar em adoração a Deus. É quando vocês se apresentarem dizendo: Senhor, cresce para que eu diminua. Senhor, eu me ofereço para que Tu sejas glorificado. Senhor, eu tenho aprendido a confiar em Ti, porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu tenho aprendido a me gloriar em Ti, Senhor. Eu tenho aprendido a confiar em Ti. E então Paulo vai dizer: e não vos conformeis, porque essa é a finalidade do altar, oferecer para nós conformidade com Deus, para que nós não nos conformemos com o presente século, mas sejamos transformados. Por isso é progressivo, irmão. Sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do contrário, nós experimentaremos os dissabores da nossa própria vontade e de uma vida de conformação com aquilo que não é o Senhor. Mas graças porque o Senhor tem nos chamado para esse caminho do altar e da tenda. Que o Senhor siga falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, bendizemos Teu nome por esse chamamento tão glorioso, Senhor. Sai. Ó Senhor, fala mais fundo aos nossos corações. O que será que nós ainda precisamos deixar? Só Tu podes identificar isso para nós, Senhor. Sai da Tua parentela, sai dessa terra e vem. Senhor, onde nós temos tido necessidade de uma conformidade maior, mais plena contigo, permita que nós tenhamos uma obediência completa, Senhor. Por isso nós queremos ouvir totalmente aquilo que o Senhor tem nos falado, para obedecer plenamente. Não queremos estar no meio de caminho, Senhor, mas nós queremos avançar. Nós queremos avançar para a maturidade. Nós não queremos permanecer infantis. Nós não queremos que, com o passar dos anos, nosso sabor não se altere. Ó Senhor, muda a vasilha das nossas vidas. Nós desejamos mais de Ti. Nós não estamos satisfeitos com o que já recebemos, embora seja isso tão glorioso, mas nós desejamos mais. Por isso fala mais, trata mais conosco, mantém Sua mão sobre nós. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.